Olá, eu sou Karina Teixeira, a Bruxarina, e eu quero te dar boas-vindas a mais um programa Magias e Aromas. E hoje eu quero falar sobre um número que atravessa culturas, religiões e tradições espirituais há milênios, o número 7. Nessa semana temos o portal 7 do 7, e o 7 aparece como código sagrado em praticamente toda a civilização que já registrou sua relação com o invisível. São 7 os chakras que organizam a energia do corpo sutil, as notas musicais que formam toda a escala ocidental. São 7 as cores do arco-íris. E na tradição judaico-cristã, o mundo foi criado em 6 dias e teve seu descanso no 7º, consagrando esse número como um símbolo de completude e repouso sagrado. No hermetismo e na numerologia, o 7 é o número do buscador solitário, daquele que se afasta do barulho para escutar o que só existe em silêncio. E ele não é o número da ação como 1 ou 3. É o número da introspecção, do véu que se afina entre o que vemos e o que sentimos existir por trás. O portal 7 do 7 carrega essa força pela própria matemática sagrada da data, pela duplicação do 7, número que já é por natureza o do recolhimento e da escuta. E aqui no Brasil, essa duplicação encontra ainda um aliado natural. Julho é pleno inverno e o frio convida o corpo a se recolher, a mente a desacelerar, criando um ambiente propício para atravessar esse portal com mais presença. Não é uma data de festa externa, é uma data de recolhimento. E para entender por que hoje falamos em portais espirituais, precisamos voltar muito antes da numerologia moderna e das religiões que conhecemos hoje. Precisamos voltar ao Egito Antigo, onde os egípcios construíram, dentro das tumbas, o que chamavam de porta falsa. Era um desenho esculpido na pedra, uma porta que não abria fisicamente para lugar nenhum, mas que, segundo a crença egípcia, permitia que o espírito do morto atravessasse entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, sempre que desejasse receber oferendas. A porta não precisava ser real para cumprir sua função espiritual. Ela precisava apenas ser reconhecida como um ponto de passagem. Na Mesopotâmia, os sumérios e babilônios levaram essa ideia para a arquitetura das cidades. A própria palavra Babilônia, em um dos seus significados mais aceitos, remete a portão dos deuses. Os zigurates, aquelas construções em formato de pirâmide escalonada, eram entendidos literalmente como pontes entre o céu e a terra, estruturas físicas que aproximavam o plano humano do plano divino. Subir os degraus de um zigurate era, simbolicamente, atravessar um portal. Mas os gregos trouxeram outra camada para essa história, com o culto ao oráculo de Delfos. No centro do templo havia uma pedra chamada Omphalos, que significava umbigo do mundo. Os gregos acreditavam que aquele ponto específico era o centro energético do planeta, o lugar onde a comunicação entre humanos e deuses acontecia com mais clareza. Não era qualquer lugar, era um ponto do portal reconhecido e cultuado por séculos. E aqui eu quero te contar uma história curiosa que vem da Roma Antiga. Os romanos cultuavam um deus chamado Jano, o deus das portas, dos começos e das tradições. Jano era representado com 2 rostos, um para olhar para trás e outro para a frente, justamente porque ele guardava a passagem entre o que ficou para trás e o que ainda estava por vir. O mês de janeiro carrega o nome dele até hoje porque representa a virada de um ciclo a outro. Em Roma, existia um templo dedicado a Jano cujas portas tinham uma função muito específica. Elas ficavam abertas durante o período da guerra e só eram fechadas quando Roma estava em paz plena com todos os seus vizinhos. Isso significa que ao longo de 700 anos de história romana, as portas do Templo de Jano foram fechadas apenas poucas vezes, porque a paz total era rara.
Quando o imperador Augusto conseguiu fechá-las, ele fez questão de registrar esse feito como um dos maiores orgulhos de seu governo. Uma porta fechada ou aberta definia simbolicamente o estado espiritual de todo o império. Isso mostra como a ideia de portal nunca foi apenas poética. Ela era tratada como uma realidade concreta, capaz de refletir e até influenciar o destino de um povo inteiro. Ainda na antiguidade, mas já com um pé mais próximo da numerologia que praticamos hoje, temos Pitágoras na Grécia, que viu os números não como simples ferramentas de contagem, mas como a linguagem oculta por trás de toda a realidade. Para Pitágoras e seus discípulos, cada número carregava uma vibração, uma qualidade energética própria. O 7, especificamente, era considerado por essa escola como um número da alma, o número que une o mundo material, que é representado pelo 4, ao mundo espiritual, representado pelo 3. Essa síntese entre matéria e espírito é exatamente o que fez o 7 atravessar culturas tão diferentes, carregando sempre o mesmo significado de introspecção e sabedoria interior. Durante a Idade Média, a Igreja incorporou boa parte desse simbolismo numérico dentro da própria estrutura cristã. Já falamos dos 6 dias da criação e do 7º dia de descanso, mas essa lógica se repete diversas vezes em outros pontos da Escritura, reforçando o 7 como número de completude espiritual em praticamente toda a tradição derivada do Ocidente cristão. Foi apenas no século XX, com a popularização da numerologia moderna e mais recentemente com a explosão das redes sociais, que a ideia de portais numéricos ganhou a forma que conhecemos hoje, como o 111155 e o próprio 77. Mas é importante entender que essa prática recente não nasceu do nada. Ela é a continuação direta de uma linha que atravessa o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia Antiga, o cristianismo medieval. Quando você para observar o relógio marcando 77, ou separa um momento do seu dia, 7 de julho, para se recolher, você está participando de uma tradição que a humanidade cultiva de formas diferentes há mais de 4.000 anos. E para atravessar esse portal, vamos agora às magias e aromas que você pode usar nesse momento. Os aromas que mais dialogam com essa frequência são os que trabalham introspecção sem anestesiar a percepção. E hoje eu quero citar um que eu gosto muito, que se chama incenso, ou você pode já conhecer como o líbano ou frankincense, que é o mais antigo aromatizante de templos em praticamente toda a civilização citada aqui. Abre o que chamamos de canal de escuta e a sensação de que existe algo maior nos observando de volta. E você pode unir nessa sinergia uma nota cítrica leve, como a bergamota, que evita que o mergulho vire peso, mantendo a leveza de quem observa sem se afogar. Mas o mais importante é lembrar que o ritual mais poderoso para o portal 7 do 7 não exige palavras longas nem gestos complexos. Assim como as portas falsas egípcias não precisam ser reais para cumprir sua função. Acenda uma vela em um espaço silencioso. Antes de qualquer pedido, permaneça 7 minutos apenas respirando, sem pedir nada, nem perguntar nada. O 7 pede escuta antes de pedir respostas. Depois desses minutos, se desejar, puxe uma carta de oráculo e receba o que vier, sem julgar se faz sentido imediato, do mesmo jeito que os antigos gregos recebiam as palavras enigmáticas do oráculo de Delfos, sem exigir clareza instantânea. Muitas vezes o 7 revela algo que só será compreendido alguns dias depois. Se você não tiver um oráculo em casa, jogue uma pergunta ao universo e espere a resposta em até 7 dias. O universo vai te responder com toda certeza. E de tudo que exploramos até aqui, a arqueologia dos portais, a matemática sagrada do 7, os rituais de silêncio que atravessam impérios e tradições tão diferentes entre si, convergem para um único propósito: nos preparar para escutar aquilo que normalmente ignoramos por estarmos ocupados demais vivendo na superfície do dia a dia.
E talvez essa seja a maior lição do Portal 77. O silêncio não é vazio. É nesse espaço, entre um pensamento e outro, uma tarefa e outra, que muitas vezes moram as respostas que passamos meses e até anos procurando lá fora. E o convite desse portal é justamente isso: desacelerar o suficiente até que a resposta que já existe dentro de você tenha espaço para subir à superfície. Muita gente vive anos inteiros tomando decisões apressadas, justamente porque nunca aprendeu a esperar esse espaço de silêncio se abrir. E é curioso perceber que em praticamente todas as tradições que passamos aqui, ninguém tratava o silêncio como fraqueza ou passividade. Muito pelo contrário, ele era considerado uma ferramenta ativa, quase uma tecnologia espiritual para acessar aquilo que a mente agitada nunca alcançaria sozinha. Se você sentiu ou vem sentindo uma vontade de se recolher um pouco mais nos próximos dias, ou reduzir o barulho ao seu exterior, mesmo que seja só por alguns minutos antes de dormir, isso já é o portal fazendo seu trabalho em você. Não é preciso fazer nada grandioso. Às vezes o gesto mais poderoso é simplesmente permitir que o silêncio aconteça sem preenchê-lo imediatamente com outra tarefa, outra tela ou outro estímulo. E se você quiser apoiar esse momento de recolhimento com algum aliado aromático, essa é exatamente a proposta por trás de cada perfume e kit que eu desenvolvo: transformar em objeto sensorial aquilo que normalmente só existe como sensação abstrata. Um aroma certo, no momento certo, pode ser a ponte entre a intenção de se recolher e a prática real de fazer isso. Você encontra os aromas pensados para momentos de introspecção em silêncio e todo o restante da linha no site da bruxarina.com.br. E eu desejo que esse portal 7 do 7 continue reverberando nos próximos dias, lembrando você de que às vezes a resposta mais importante é aquela que só chega quando paramos de procurar tão alto e começamos a escutar mais fundo. Eu desejo uma linda semana a todos e eu agradeço por mais uma vez você estar aqui comigo no Magias e Aromas. Até semana que vem. Beijos da Bruxarina.